Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação. Vamos falar mais uma vez sobre um outro tema da indústria 4.0, que é o emprego tecnológico. Todas as mudanças que vêm ocorrendo em tecnologias e principalmente as visibilidades em relação aos impactos no mercado, vamos tentar apresentar para vocês então um pouquinho de como que isso vai acontecer e do que já está sendo previsto em termos inclusive globais. Vamos lá. Bom, como serão as indústrias do futuro? Para isso, hoje vamos dar uma conceituada de como que funciona o setor industrial hoje. Como que as indústrias são? As indústrias hoje, elas basicamente são constituídas de dois tipos de ações. São as ações de automação, naturalmente nós estamos falando do setor industrial, né? E as ações de automação estão baseadas nos elementos de controle. Os elementos de controle entregam hoje na indústria a resposta para duas perguntas: o que aconteceu e por que aconteceu. E as pessoas, no caso os operadores, em conjunto com a automação, respondem a seguinte questão: o que está acontecendo? Esse é o formato da indústria como nós conhecemos ela hoje. Podíamos até dizer que seria a indústria 3.0, mas esse é o formato convencional que nós temos. Como que seria então a indústria 4.0 ou a indústria do futuro? A grande questão e a grande diferença é que nós vamos responder a seguinte pergunta: o que irá acontecer? Nós vamos trabalhar baseado em elementos de conexão de dados que vão estar todo na indústria, sempre fazendo o quê? Uma antecipação de ações. Então eu passo a ter os elementos de rotina dentro das automações, no caso eu passo a ter tecnologias de IoT, Internet das Coisas, como nós já falamos, e digitalização, e as ações humanas passam para os elementos para que a máquina aprenda. Isso é o aprendizado de máquina. Então, conforme vai acontecendo na indústria, com as ações da automação do IoT, mais as ações humanas, a máquina ela passa por um processo de aprendizado. E com isso eu começo a trabalhar com elementos de prognóstico. Então, numa visão geral, é isso que vocês têm que entender. Então, a indústria do futuro é uma indústria que ela vai te dar, através dos elementos de prognósticos e aprendizado de máquina, que seria inteligência artificial, que eu vou falar um pouquinho, dar esse formato nas ações de controle de toda a cadeia de valor da indústria. Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Para a gente contextualizar um pouquinho de falar de desemprego aqui, a ideia nossa não é focar desemprego. Pelo contrário, é falar sobre o emprego. São as mudanças positivas que virão aí. Vamos falar de dois fatos que ocorreram para a gente deixar emblemático aqui. Em Nova York, em 1922, quando foi implantada a automação de semáforos, havia um próximo de 6 mil policiais de trânsito. Isso foi reduzido para 500, portanto, uma perda, né, líquida de 92% de pessoas trabalhando em função da automação. E os operadores de telex, né, quem se lembra aí, ou quem é dessa época, simplesmente não existe mais. Com o advento do telecom, né, que são sistemas de telecomunicação, simplesmente acabou. Essa tecnologia ela não existe. Então vocês imaginam quanto desemprego não aconteceu. Na verdade, a gente vive esse tipo de coisa e sempre vamos viver. Isso faz parte da evolução tecnológica humana, ok? Bom, para ficar também emblemático, cadê o motorista, né? Esse aqui é o carro do Google. Qual é a ideia? Que mostrar para vocês que tem diversas tecnologias, né? O IoT, o Machine Learning, o Cloud, enfim, estão tudo conectado nesse carro que está fazendo, que está promovendo todas essas revoluções tecnológicas e naturalmente não seria diferente na nossa indústria, né? Então aqui fica um recado dessa mudança. Outro aqui também muito interessante é seguindo a mesma linha. Hoje a gente já tem as máquinas agrícolas já automatizadas em um tal nível que, por exemplo, você não tem mais a figura do tratorista, vamos dizer assim, ok? O motorista do trator. Então, para vocês terem uma ideia também, utilizando e indo ao encontro, né, de todas essas tecnologias que tanto a gente está falando aqui. Bom, para a gente traçar um cenário, como nós estamos falando de empregos, né, o mundo está passando por uma grande mudança e as indústrias não são diferentes. O que é a cara da indústria hoje? Né? Isso aí é de acordo com alguns dados.
do Fórum Econômico Mundial de 2017, portanto, ainda deste ano. Tá? Então, as principais características: baixa demanda global, excesso de capacidade produtiva, está acontecendo, tá? Isso é numérico, aumento das exigências do cliente, isso daí é olhos vistos, né? Economia está totalmente instável e volátil, isso daí já é uma característica do nosso dia a dia. O aumento da lacuna de qualificação de mão de obra, quer dizer, cadê as pessoas, né? Está precisando disso, de pessoas mais competência e conhecimento. E o desenvolvimento e implantação tecnológica sem precedentes. Até demarquei aqui para vocês verem, né? Quer dizer, tudo isso que nós já falamos aqui da tecnologia é sem precedente, tudo essas mudanças. Existem diversos dados sobre competitividade no Brasil, apenas eu vou ilustrar os principais aqui, só para a gente ter uma ideia que a grande questão é trabalhar com competitividade global, afinal de contas, todos os países estão inseridos em um contexto econômico mundial, então para a gente ficar aqui, a nossa busca, né, é essa, né? Em 2015 a gente estava na posição 75, em 2016 a posição 81, então fica qual o recado, né? A gente tem que se mexer. E a tecnologia é um dos caminhos para que a gente consiga fazer isso. O quadro vai ficar aqui para vocês podem baixar a apresentação e depois entender um pouco melhor de como ele funciona, ok? Mas a ideia é mostrar para vocês que, infelizmente, a gente andou alguns passos para trás e a tecnologia nós vamos ter que correr atrás para subir novamente, galgar esses patamares novamente de competitividade. Eu gosto sempre de explicar sobre a questão dos robôs, né? Quando começou a se falar de robótica de forma bastante mais contundente, isso foi no início da década de 70, e haviam diversos textos e artigos, e agora até mesmo aqui, né, os desenhos, né, os Jetsons, né? Quem se lembra disso? A ideia era que nessa época que nós estamos vivendo agora, é, depois dos anos 2000, é que a gente estivesse vivendo e convivendo, na verdade, com robôs. Na verdade, isso aconteceu, só que o que foi o entendimento? Que os robôs que nós convivemos hoje, na verdade, não são físicos, são lógicos, exceto os robôs que estão na indústria. Então, na verdade, aconteceu. Não o robô físico do nosso dia a dia, mas nós já estamos dentro de um contexto robotizado de sistemas lógicos chamados de inteligência artificial. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a previsão aconteceu de fato. E por que também está tudo isso acontecendo? A grande verdade é que tudo ficou barato. Se também não tivesse ficado barato essas tecnologias que estão aí, nós não teríamos condições de fazer uma evolução tecnológica grande. Então, para ficar aqui um contexto para vocês, né, quando a gente fala de drones, né, observe, em 2007 ele valia 100 mil dólares. Olha em 2013, na verdade esses dados vêm caindo, né, nós estamos aqui em 2017 falando disso, 700 dólares. Então, quer dizer, ficou muito barato. Olha os robôs industriais. Em 2007, 550 mil dólares. Olha aqui, 20 mil dólares em 2014. Gente, é isso. Então, quer dizer, ficou barato, né? Todos nós temos aí um smartphone no bolso, vivendo, né, esse contexto de conectividade. Enfim, isso daí também é um agente econômico que é um facilitador da proliferação tecnológica. Bom, a pergunta é a de sempre, automação desemprega, isso aí sempre quem trabalha principalmente na área sabe que isso daí é uma discussão muito grande, mas o que eu queria deixar de recado para vocês, sem entrar no mérito em todas as questões que permeiam toda essa pergunta, é que o que é fato é que sem automação, sem ter a evolução tecnológica, a gente não teria gerado riqueza no mundo. Nós não estamos questionando aqui distribuição de riqueza, longe disso, mas só para mostrar um pouquinho aqui o gráfico, né, que ele mostra, né, o crescimento per capita global, né, mundial, né, de riqueza. Vocês observam que a partir aqui da primeira revolução industrial houve um grande crescimento, né, e se a gente fazer uma pergunta muito simples, né? Como que seriam as indústrias sem automação? Será que a gente tinha conseguido se desenvolver? Então essa é a grande questão e o recado fica aqui o seguinte: a automação ela é necessária e na verdade esse desenvolvimento ele não para e não vai parar com a quarta revolução, seguramente, ok? Essa aqui é uma reportagem que saiu no jornal, só para mostrar para vocês, interessante, né, que a tecnologia impulsiona a economia, né, o PIB. Então, nessa reportagem saiu que o crescimento de um PIB, né, do país, ele pode aumentar 0,9% gradual, né, no horizonte até 2035. Então, o que a gente tem que entender?
que o investimento em tecnológica realmente gera riqueza. Claro, né? Você aumenta a escala, reduz custo, uma série de coisas, né? E você fica na frente da economia, ok? Então, para ficar aí para um recado também sobre a importância do desenvolvimento tecnológico. Há quem questione que a gente está extremamente distante da indústria 4.0 ou da indústria digital, né? Ou da manufatura inteligente, não importa. A grande questão é que, como nós vimos sobre competitividade, esse quadro aqui mostra que há quem diga que a gente está aí na indústria 2, alguma coisa, não chegamos nem na 3 ainda. E se você pensar em contexto de país, né? Nosso país é um país continental, com bastantes diferenças, mas enfim, o que é o recado positivo para nós? Não deixa de ser uma janela, mais uma oportunidade que nós temos de sair da indústria como nós conhecemos ela hoje, com todos os nossos problemas de competitividade, e nós dermos um salto, né, de indústria 4.0 e a gente chegar aí no tão almejado competitividade global dos principais países do mundo, tá ok? Então esse é o recado aqui da nossa janela de oportunidades. Bom, é um desenvolvimento tecnológico que está chegando aí e ele interessa a alguém. Né? Então o pessoal fala, poxa, mas como é que foi desenvolver uma tecnologia? Quem está ganhando com isso? É claro que alguém vai ganhar e todos nós, isso faz parte do modelo econômico que nós estamos inseridos. Né? Então eu vou pegar os principais que eu vou mostrar para vocês, que não é muito diferente do que vocês já conhecem. Né? Nós estamos falando de economias globais. Então, assim, os países desenvolvidos, o que eles fazem naturalmente? Pensam na perpetuação dos seus negócios. Nada mais natural. Os países desenvolvidos focam o maior valor de mercado, tecnologia. Onde tem maior valor? Ele vai focar nisso. E os países desenvolvidos querem fazer o quê? Continuar desenvolvidos. Nada mais natural. Então, o que acontece? Tudo esse movimento tecnológico é uma permanência, né, para que essas economias elas continuem em crescimento, em franco crescimento, e que se tornem perenes. Enfim, esse é um conceito básico econômico aí. Então, por isso que a tecnologia, na verdade, é movimentada por todos esses atores aí no mundo todo. Eu gosto muito desse quadro e esse quadro ele explica de uma forma muito simples o entendimento do que está acontecendo hoje com a competitividade. Eu não quero ser simplista aqui, existem muitos dados para estudar, mas eu quero passar uma visão para quem tem talvez um equívoco de entender sobre como que o desenvolvimento tecnológico ele gera uma mudança econômica global. Estou chamando aqui de geoeconomia e tecnologia, para vocês entenderem de forma bem simples. Vou dar um exemplo para vocês, tá? No Brasil a gente teve um grande problema de crise no calçado, que foi o calçado que começou a ser produzido lá na China. Só que isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu no mundo todo. Por exemplo, o iPhone, né, ele é produzido, pelo menos hoje, né, na China também. Enfim, por que esses países, né, esse deslocamento de produção foi para a China? Mão de obra barata, aquela coisa toda que a gente já sabe. Tá? Enfim, não dá para competir. Não? Então, quer dizer, produzir nos Estados Unidos é muito caro. E o sapato no Brasil estava caro. Então fomos produzir lá e de lá foi distribuir para o mundo todo. Bom, o que é importante entender? Que agora com o movimento tecnológico, por exemplo, estou dando um exemplo para vocês, tá? Imagina que os Estados Unidos agora, com todo o desenvolvimento tecnológico e capacidade tecnológica que já existe no mundo, o que ele começa a fazer? Ele pode montar uma fábrica, pensem comigo, olha, eles podem montar uma fábrica 100% robotizada, eu já consigo fazer isso, e fazer o quê? Eu monto o iPhone nos Estados Unidos. Agora vocês imaginam, pessoal, montando o iPhone nos Estados Unidos com uma fábrica 100% robotizada. A pergunta é simples. Será que agora o custo chinês vai conseguir competir com uma fábrica 100% robotizada nos Estados Unidos? É claro que não. Então vocês observam que como o mundo ainda vai mudar bastante. Agora esses países que conseguem desenvolver a tecnologia, que são os países de primeiro mundo, né, que estão na frente, que têm essa oportunidade, o que eles vão fazer? Fazer o deslocamento e o retorno econômico. Então vocês imaginam que essas fábricas agora não conseguem ser mais competitivas na China e voltam para os Estados Unidos. E a pergunta volta para a gente, né? Será que nós vamos conseguir, por exemplo, nós estamos dando um exemplo aqui, tá? Produzir uma fábrica, as fábricas, né, de calçados 100% robotizadas, para que a gente consiga agora voltar a nossa economia para o nosso país? Então fica essa pergunta, é quase uma provocação, mas é dessa forma que a economia vai funcionar.
Por isso que se chama geoeconomia e tecnologia. Esses movimentos globais ainda vão mudar muito o perfil do mundo como nós conhecemos ele hoje, tudo por causa da tecnologia. Bom, quadrinho clássico da Revolução Industrial, que todos nós já conhecemos. Eu não vou falar novamente, a gente já tem uma apresentação de Indústria 4.0, mas eu quero aqui, como nós estamos falando de pessoas, né, de emprego, né, então vou dar uma cara para vocês assim das revoluções. Né? Lá na primeira revolução, o trabalhador, o que ele era? Era um operário da produção, ele não tinha qualificação, ele não consumia, não tinha direito. Essa era sim a primeira revolução industrial, de uma forma simples e direta. Depois, né, lá na segunda revolução, ele já passava a ser um trabalhador operário da produção. Havia o ofício, né? A gente nessa época tinha a figura do ofício. Ele tinha um conhecimento na produção. Ele consumia, mas ele praticamente não tinha direitos, pessoal. Ele não tinha direitos. A gente estava começando a ser construída essa ideia de direitos. Bom, a gente chega então na nossa terceira revolução, que é o que nós estamos vivendo hoje, é a nossa terceira revolução ainda. Então hoje a gente tem o trabalhador da indústria, né? Que você trabalha onde? Eu trabalho no setor industrial. Ele é qualificado, ele consome e ele tem direitos, ok? Então essa é a nossa cara. Bom, a gente vive hoje num momento de transição. A gente sabe que nós não chegamos na quarta revolução ainda. Então essa transição, o que nós estamos vivendo hoje? Né? Nós estamos vivendo uma cisão, essa é uma grande verdade. Então hoje é o trabalhador do emprego ameaçado. Todos nós sabemos disso. Ele é desqualificado. Mas desqualificado para quê? Não, mas ele trabalha na indústria, tudo bem. Só que essa indústria, ela está passando o quê? Por um momento de revolução. Então ele é desqualificado para entrar nesse mundo aqui. A verdade é essa. Ele não consome. Vocês podem observar, pessoal, que como que houve um disparate. Não se consegue consumir mais igual se consumia. Está ficando difícil acontecer isso. E o que acontece? Infelizmente, é uma pura verdade, em nenhum momento a gente quer entrar no mérito aqui, mas se a gente for fazer uma comparação, hoje ele tem excesso de direitos. Isso não é no Brasil, isso é no mundo todo. A rigor ele tem. Então, quer dizer, a gente está vivendo uma situação complexa. E o que a gente enxerga baseado em dados globais, né? Como é que vai ser a cara então desse trabalhador da quarta revolução? Então vai ser um trabalhador do serviço, altamente criador, esse é o perfil, resolvedor de problemas, ele vai ter que fazer isso. Consome serviços, a gente não vai consumir mais produtos, né? É uma tendência. E ele tem os direitos que lhe interessam. Nós já estamos vivendo, inclusive, uma geração nova que está vindo aí, que o que era bom para nós, do que a gente interessava para a gente, já não interessa mais para eles. Então, a questão do direito, ele vai ser muito individualizado, tá? Então, essa mais ou menos é a cara aí dos trabalhadores da Revolução Industrial. Bom, com isso então a gente vai conceituar o que é a indústria 4.0. Só para voltar um pouquinho, a gente já falou disso, né? Mas vamos conceituar. Ele é a interconexão de toda a cadeia de valor, das informações, pessoas e equipamentos, está tudo conectado, né? Conectados na internet, utilizando a inteligência artificial para tomada de decisões na indústria. Então esse é conceito e é por isso que a gente está falando nisso. Então esse conceito ele vai permear as indústrias do futuro. Por que é uma revolução? Tá? Muito importante isso. Por que é uma revolução? São dois grandes pilares que vai mudar todo esse contexto industrial. É o tempo, né? Então por quê? Porque o tempo. Porque tudo vai acontecer em tempo real. Essa é a verdade. E o erro? Bom, se eu tenho. Lembra da antecipação que eu disse para vocês, dos prognósticos? Se eu vou ter todos os dados dentro de um Big Data e eu vou ter tudo em tempo real, aqueles erros convencionais da indústria 3.0 que nós temos, que são comuns, eu deixo de ter. Pelo menos eles vão tender a não existir mais, né? Então isso vai mudar totalmente a cara. E isso sim, pessoal, é uma revolução. Isso não é uma evolução, ok? Então é muito importante entender esses dois principais pilares. Eu quero mostrar para vocês também que o governo naturalmente está preocupado, afinal de contas, isso é a competitividade, né, do nosso país. Então a gente já vai ter aí, o governo vai criar uma política, a gente logo vai ter aí já no mercado, solto pelo governo como um ator, né? Com premissas de OT, de Big Data. Como vai ser a nossa indústria 4.0 no Brasil? A verdade é essa, né? Diversos países já têm as suas, nós vamos ter a nossa, baseado em todo esse Ministério da Ciência e Tecnologia, né?
vai ter isso. Então já tá sendo movimentado. Fiquem atentos aí nas informações de internet, que logo logo já vai ter algum paper, e isso vai evoluir, isso vai inclusive criar políticas industriais de investimento, uma série de coisas que seguramente aí para que a gente consiga realmente avançar nesse universo da indústria 4.0. A ideia aqui não é falar para vocês de todas as tecnologias, mesmo porque a gente tem apresentação específica para isso, mas aqui eu estou explicando as principais para a gente, até por revisão, né? As redes de comunicação, que é o ecossistema, a cibersegurança, o IoT, o cloud computing, né? O big data, mineração de dados, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, virtualização, que é a digitalização, realidade aumentada, gêmeos digitais, produção por adição, ok? Que seriam as impressoras 3D, como nós estamos falando agora, são os drones e os robôs colaborativos, que são os cobôs. Então tá aí, isso permeia a indústria 4.0, não é só isso, e são os principais que dão a cara aí da indústria digital. Eu queria falar para vocês sobre a inteligência artificial, porque na verdade essa é a cara de tudo. E isso que está mudando, é esse realmente que por trás de todas essas tecnologias, né? Então o valor do dado ele evolui com a informação para a inteligência. Então o que a gente vai buscar é essa inteligência. As máquinas aprendem, a verdade é essa, elas aprendem. Então o que vai acontecendo dentro do processo, ela vai acumulando e ela vai adquirindo aprendizado. Muito importante, o aprendizado de máquina de tudo que o homem já sabe. Pessoal, a máquina aprende o que o homem já sabe. Ok? Ele vai acumulando o que já ocorreu. E depois, se ocorre novamente, a máquina já sabe o que vai acontecer. E ele pode tomar uma ação autônoma, né? Desde que você programe o sistema para isso. Mas isso são processos de inteligência artificial. Esse quadro é muito interessante porque todas as tecnologias elas têm o desenvolvimento, a ascensão e o declínio. É nada mais natural, tá? Mas eu queria que vocês ficassem atentos nesse quadro, mostrando um dado muito interessante. Olha que interessante aqui, ó. Esse dado aqui, ó, essa curva azul é da inteligência artificial. O que nós temos que entender essa leitura a despeito de todas as outras? Tudo bem, vai acontecer, mas olha que interessante, ela está em franca ascensão. Então observe, nós estamos no limiar do que é de fato usar a inteligência artificial, que já se fala, nós já falamos nisso há muitos anos, tá? Só que agora de fato a gente vai conseguir ver isso dentro de diversos setores da sociedade, né? Mas nós estamos falando de indústria, né? Então nós vamos ter isso dentro da indústria. Então vocês imaginem, é por isso que nós estamos falando aí realmente de uma questão de revolução. Bom, ainda falando, já falamos, mas vamos só rever, né, os grandes desafios aí da indústria 4.0, né? É a cibersegurança, que nós já estamos tendo inclusive problemas graves disso. A legislação, que o governo já está se mexendo e logo logo nós vamos ter uma. A linguagem de padronização, isso vem evoluindo também, mas ainda a gente tem um problema de padronização. Faltam profissionais preparados. A gente até colocou aqui uma seta para que é o nosso foco, né? Quer dizer, esse é um grande problema, nós vamos ter que educar pessoas. Poderá levar anos para a utilização, a gente na verdade não sabe, nós estamos numa transição. A gente pode até arriscar dizer, mas o que é fato é que ninguém sabe a rigor tecnicamente quanto tempo a gente vai dar o salto da transição para estarmos numa indústria digital. E depende de um pacto, né, de atores, né, empresariado, dinheiro, a sociedade, a academia onde faz pesquisa, governo, financiamentos, enfim, isso é todo um conjunto para que realmente isso venha a acontecer. Ok, o que é desemprego tecnológico? Então, esse é um termo que a gente vem escutando quase que de forma mais contundente na mídia. Então, vamos só conceituar. O que ele é? Ele é a substituição de uma mão de obra por máquina. Que máquina? Qualquer máquina. O software é uma máquina, tá? Então, entender isso. A substituição de uma operação intelectual. Olha que interessante, pessoal. Importante vocês saberem. Conhecida, ok? Conhecida por esta máquina e dispensa de trabalhos por novos modelos e padrões. Às vezes a tecnologia ela vai destruir um padrão, ok? Olha o que aconteceu com o Uber, com os taxistas, estão mudando o modelo econômico. Isso para a gente ficar em alguns, a gente não quer em nenhum momento polemizar isso, mas esses são mudanças que a tecnologia ela vai promovendo em tudo isso. Vou passar os dados para vocês, é muito interessante do que aconteceu no ano passado no Fórum Econômico Mundial, que grandes líderes, né, os principais líderes globais estavam lá, e esse aqui é um resumo, tá, do que foi discutido e que
Nada mais natural, né? Cada país com a sua preocupação. Mas olha, perca de 5 milhões de empregos nos próximos 5 anos, isso foi um levante, né? Que foi apresentado. Perca de 7,1 milhões de empregos até 2020. Mudança socioeconômica e demográfica, lembra que nós estamos falando lá das desigualdades, da geoeconomia, né? Terrorismo cibernético, vocês podem observar o que aconteceu com o mundo já esse ano. Problema de segurança cibernética. Governo sem projetos de longo prazo. É um problema, e isso não é um problema só do Brasil, não. Tá? Pessoas e profissionais sem preparo para uma sociedade digital. Tá? Fim dos intermediários. Isso é um grande impacto. O meio ele não vai existir mais, em termos de tudo: sociedade, economia, tecnologia e novas profissões. Então nós estamos realmente abrindo, descortinando aí um novo mundo. E esse ano não foi diferente. Então, os principais pontos que foram discutidos este ano no Fórum Econômico Mundial, globalização. Então, foi muito interessante, né? Fizeram uma pergunta dentro de um painel. Quais foram os ganhos da globalização? Então, foi criado a globalização, foi quem ganhou? Então, é muito interessante. Os vídeos, inclusive, estão na internet. Vale a pena quem quiser saber um pouquinho de como que isso foi discutido no nível global com os grandes líderes. Aí falou de fato falamos de tecnologia, do desemprego tecnológico na indústria 4.0. Então foi realmente falado de um painel falando disso, quer dizer que a digitalização da indústria provoca desemprego. Então você começou a falar isso em termos de lideranças mundiais. E a desigualdade, né? O aumento da distância entre ricos e pobres, né? Que infelizmente isso é uma grande verdade, não se conseguiu resolver isso. E o Estado paga para viver, isso é muito interessante, isso é um termo, não cabe a gente falar aqui, mas vale a pena vocês darem uma pesquisada por isso. Quer dizer, se as indústrias se tornarem robotizadas, né, vamos chamar assim, né, o governo vai ter que pegar parte desse dinheiro e ele vai ter que ser repassado para quem está desempregado. É muito interessante, enfim, vale a pena fazer um estudo mais aprofundado, mas essa é a visão que eu queria passar para vocês. Esse é um quadro que ele mostra o que acontece. Por que ocorre esse desemprego tecnológico baseado na inteligência artificial? Porque as máquinas estão aprendendo. Lembre-se que as máquinas estão aprendendo aquilo que já existe, mas elas estão o quê? Acumulando dados. Se elas acumulam o quê? Dados, você faz o quê? Substitui tarefas. Tarefas conhecidas, mas que provocam o quê? O desemprego tecnológico. Essa é a grande questão. Esse quadro aqui de empregos ameaçados, aqui, substituição de tarefas repetitivas. Lembra você que esse quadro não é meu, ele foi apresentado no Fórum Econômico, eu só pus alguns exemplos para vocês. Mas qual é a questão aqui? A questão que não é que simplesmente vai desaparecer, não é isso. É que vai mudar o formato por essa questão da inteligência artificial. Então, na verdade, muitos empregos estão ameaçados por ser substituídos ou eles serem levados a outro patamar, patamares, baseado nas tecnologias que estão chegando aí, ok? Então, essa é a grande questão dessa substituição. Então, alguns empregos eles estão em ascensão e outros estão em declínio, né? É claro, né? Então, você pensar em engenharia, computação, enfim, é claro, porque vocês estão falando de inteligência artificial, né? Então, olha que interessante, vendas, operações comerciais, pessoas, ok? E olha, algumas que estão em declínio, instalação, construção, extração, artes, manufatura, escritórios administrativos, olha que interessante, isso aqui é o meio, que é o intermediário que eu disse a vocês. Isso não é um quadro meu, esse quadro que foi apresentado no Fórum Econômico, a gente apenas fez a tradução dele aqui. Mas esses são os impactos que estão sendo apresentados no mundo. Esse quadro eu gosto muito porque ele simplifica o que a gente tem que entender sobre robotização e substituição da mão de obra. Então é o seguinte, o que é que nós estamos falando? Vamos ser substituídos? Vamos. O que? Aquilo que já sabe. Então, dados, repetições, cenários conhecidos vão ser substituídos por alguma máquina, por algum software, fatalmente. Pessoal, pensem comigo. Dirigir. Dirigir é conhecido? Vai ser substituído. Então, a gente como motorista, né, hoje é difícil a gente imaginar isso, né? Nós estamos falando de cenários futuros, ok? Mas dirigir carro talvez num futuro muito próximo vai ser uma coisa totalmente desnecessária. Agora, nós vamos ser substituídos tudo? Não. As situações novas, o desconhecido, o novo mundo, servir pessoas, criatividades, criar, a máquina não vai substituir isso. Né? Porque aquilo que é novo, a máquina não sabe. O que a máquina acumula, a máquina não vai. Olha, o que nós estamos aqui, tem muita gente que me pergunta assim, poxa, mas
Ventureira, a máquina vai aprender e vai criar? Não, não é isso. Os sistemas de inteligência artificial que estão aí, eles não são para isso. Eles são para realmente apoiar a tomada de decisões baseado naquilo que já existe. Aí o pessoal fala, poxa, mas as máquinas, a computação quântica, nós vamos chegar. Bom, não é essa a questão. Nós não estamos aqui divagando. Nós estamos falando do que é fato. O que é fato hoje é isso. O que vocês têm que saber é isso hoje. Operações repetitivas vão ser substituídas e o homem vai trabalhar em novas situações. Isso é o que é de real hoje na inteligência artificial. Então nós teríamos aí um novo profissional em todas as profissões, todas, independentes disso, tá? Toda profissão. Então, o que se prevê? Que o profissional vai ser um profissional analítico, tá? Ele conhece a ferramenta de ciência de dados, isso vai ser um pré-requisito para toda profissão. E ele vai criar o quê? Novos modelos. Modelos de quê? De negócio, de tecnologia, de consumo, de serviço. Ele vai ser um criador. Então, por quê? Porque é a cara do novo profissional. A gente, por trabalhar na área de tecnologia já há algum tempo, a gente sabe que existe uma frustração muito grande de quem principalmente trabalha na área, que sempre diz assim, poxa, mas as tecnologias estão aí, parece que as pessoas não consomem, né? Só que a grande verdade é que quem está gerando, está criando essas tecnologias agora, é a nova geração. A gente chama aí de geração Y ou Z, não importa. A questão é que é essa geração que está criando essa tecnologia e já é um usuário. E o que está acontecendo? O tempo está passando e essa geração é que vai ser a grande usuária dessa tecnologia dentro da indústria 4.0. Então, quando a gente fala de barreiras de transição, elas estão nas pessoas. E essa nova geração, ela já está extremamente habituada, vai ser cada vez mais usuário, vai ser inconcebível o gerente de produção do futuro, que é essa geração que está chegando aí, ele não usar um sistema de inteligência artificial para ajudar ele a tomar decisões. Para nós hoje, é a nossa geração, que nós não somos dessa geração, a gente ainda acha que tudo isso são ferramentas de complementação. Para eles não, essas ferramentas vão ser naturais e vão ser simplesmente elas que vão ajudar. Então, para ficar aí um alento, então, na verdade, essa transição é deles mesmo, é de uma nova geração que está chegando. E nós vamos ser o que deles? Grandes apoiadores. Nós vamos trabalhar como mentores desse pessoal que está chegando, associar, na verdade, experiência com tecnologia, com inovação, para que a gente realmente faça essa transição aí que já está acontecendo. A escola é o caminho, né? Não tem jeito, a solução então está nas pessoas, não é tecnológico, né? A tecnologia é o meio. Então nós temos que nos preparar para essas tecnologias, nós temos que nos preparar para servir pessoas. Vocês podem observar que nós vamos chegar nesse nível. Então, para ficar aí um recado, vocês imaginam como é que é se preparar para isso, né? A gente tem que se preparar, porque como é que era antes da primeira revolução, né? Então, muito provavelmente, todos nós estamos indagando e preocupados mesmo, de fato, com o mesmo questionamento que é o que ocorreu lá na primeira revolução industrial, e é natural tudo isso acontecer e gerar ser fator, né, de geradores de preocupação. O que nós temos que aprender? Nós estamos falando de dia de hoje, tudo muda muito, mas o pessoal por que eu coloquei esse quadro? O pessoal me pergunta muito, poxa, Ventureira, o que eu tenho que estudar hoje? Né? Eu passei aqui algumas coisas bem simples, mas direto. Se você trabalha na área de planejamento, estuda sistemas de simulação digital. Isso vai ser fato, né? Todo planejamento industrial vai trabalhar em processos de simulação, né? Que são os processos de virtualização. Na operação, a máquina que vai estar no controle. Você simplesmente vai ser o supervisor. Então, sistemas de aprendizado de máquina, né, sistemas de machine learning, essas coisas todas. Manutenção. Trabalhar por prognóstico. Então, mineração de dados, machine learning, tudo isso, o técnico de manutenção do futuro, ele vai trabalhar só com elementos baseados em prognóstico e dados na indústria. Tá? E na área de gestão. O gestor vai ser um tomador de decisões. Só que ele vai passar a ter o quê? Ferramentas. Então, trabalhar com mineração de dados, trabalhar com ciência de dados, trabalhar com Big Data. Né? Ele tem que ser um cientista de dados, ele tem que saber usar essas ferramentas a seu favor. Tá? Então, essa é uma cara aí do que a gente poderia estar aí sugerindo, né, que a gente estudasse e complementasse na nossa formação. Foi discutido no fórum, como disse a vocês, algumas novas profissões que estão chegando aí.
Já são novas profissões mesmo, com cursos técnicos de graduação, inclusive, vai ser a nova cara da geração. Então tá aí, programadores de robôs, técnicos de drones, né? Impressora 3D, cientistas de dados, programadores de machine learning, né? Aprendizado de máquina, sistemas de cibersegurança, isso já tem uma demanda no mercado, né? Técnicos de OT, de internet das coisas, enfim, e tantas outras que virão aí pela frente. Bom, a mensagem final que a gente pode deixar aqui para vocês em função de tudo isso, né, que o poder hoje ele está no conhecimento. Só que o poder do futuro ele vai estar na inteligência. Então nós vamos ter um deslocamento. Então eu sempre falo muito que o poder hoje, quem tem conhecimento tem poder e tal, mas a questão toda que vai estar na inteligência. Essa inteligência, observa, é inteligência artificial. Quer dizer, os países vão estar correndo atrás de tudo isso. Onde que vai estar essa inteligência? A gente não sabe. Só que o que é fato, quem tiver ela vai ter poder. E o que a gente já podia fazer já? Então essa é a grande mensagem que a gente deixa em função de tudo isso. A gente conclui então que a tecnologia vai trabalhar para o homem. Isso é esperado, claro. Né? E as pessoas têm consciência disso, os países têm consciência disso. O mundo social onde o homem serve, né? A gente vai servir, são serviços, observa, serviços. O mundo está passando por uma transformação, nós vamos apenas consumir serviços. E a riqueza serve ao homem, pelo menos isso é esperado, né? Que, quer dizer, um movimento global, mundial, inclusive político, né? Fundamental, essa tecnologia vai ter que se reverter para nós, né? Em termos de riqueza, o que a gente pelo menos espera que realmente o modelo econômico ele tenha uma melhoria significativa em relação a isso. Então é isso, pessoal. Eu quis gravar esse vídeo para vocês. É um trabalho que a gente fez durante esse ano de 2017. A gente teve diversas oportunidades de palestrar a respeito disso, mostrando esses impactos. Então espero ter contribuído com vocês. Tem um material para vocês baixarem, a apresentação, o texto. Que vocês continuem estudando e tudo isso é muito dinâmico, né? De repente, ano que vem a gente vai estar falando, complementando isso daí de outra forma. Agradeço a vocês, fico à disposição, tenho os meus dados. Obrigado e até a próxima.